Olá, boa noite. Meu nome é Rafael Calix, eu sou oncologista clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. Eu estou aqui acompanhado de 3 grandes amigos e a gente vai tentar hoje falar sobre o que pode mudar amanhã com base nos resultados mostrados na ASCO. Então, estão conosco Gustavo Fernandes, do Sírio-Libanês, todo mundo conhece. Dr. Rodrigo Munhoz, também do Sírio-Libanês aqui de São Paulo, todos vocês conhecem. O Alessandro Leal, colega nosso lá do Einstein, que acabou de se juntar ao nosso time. E entre nós 4, nós vamos tentar abordar o que a gente acredita que pode mudar amanhã. Obviamente que a gente tem as nossas subespecialidades específicas, então a gente não vai conseguir abordar tudo, que talvez a gente deixe passar uma coisa ou outra que seria importante citar, mas a gente vai fazer o melhor possível. Então eu não queria me atrasar muito, o que a gente vai fazer, eu vou dar aí uns 8 minutinhos para cada um falar o que ele acha que muda na sua área a partir de amanhã ou a partir da aprovação de drogas. Nós vamos passar primeiro pelo Gustavo, depois pelo Munhoz, depois pelo Alessandro e por último eu vou falar de mama, e aí depois a gente vai responder perguntas que eventualmente o público encaminhe por escrito, com o nome se identificando, para que a gente possa responder. Então, sem mais delongas, Gustavo, bem-vindo, a palavra é tua. Boa noite, gente. Boa noite, Rafael, Alessandro, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Uma alegria, de fato, poder ver vocês aqui no meio dessa pandemia e sentir um pouco de que vocês estão tão bem. Bom, veja, a pergunta muito objetiva na questão de o que muda amanhã nas áreas de tumor gastrointestinal, muito pouca coisa. Eu acho que vale a pena ser editorial no começo, depois eu detalho um pouco. A primeira coisa é o estudo da plenária, né, que é a adição não, tratamento com imunoterapia, com pembrolizumab, sendo melhor do que quimioterapia em primeira linha para os 5% dos pacientes com câncer coloretal metastático que tem estabilidade microsatélica. Então, a gente já sabia que esse estudo ia ser positivo, não tinha sentido não ser, depois eu explico por quê, mas esse é um dado real hoje e, sinceramente, ele precisa mudar a partir de amanhã. A diferença muito significativa. E aí, precisamos ver os assuntos regulatórios e de acesso, mas a diferença é significativa como poucas em oncologia. Outra coisa que eu acho que existe, que está muito claro hoje, é a tendência de intensificar a neoadjuvância para câncer de reto, seja nos protocolos de preservação de órgão, seja para melhorar o resultado de controle local, a tendência de entregar toda a quimioterapia antes e de trazer, eventualmente, a radioterapia para o começo do tratamento estão instaladas. Então, a ideia de tratar câncer de reto ou com cirurgia upfront, ou mesmo com quimio-rádio pura, depois de cirurgia, ela precisa ser revista. Naturalmente, tem espaço para essas estratégias ainda, existe um grande número de pacientes que vai para super tratamentos, mas essa é uma tendência que estabeleceu muito forte. Outra coisa que eu acho que a gente tem um resultado surpreendente e que deve mudar a maneira como a gente enxerga o tratamento de câncer coloretal é a terapia adjuvante para pacientes com metástase hepática de câncer coloretal após a ressecção das metástases. Então, um estudo japonês, randomizado, que a gente vai falar um pouquinho mais, mostra a ausência de ganho de sobrevida com essa quimioterapia com FOLFOX, como era uma prática praticamente universal, baseada numa extrapolação do EORTC e do EPOC trial. E a outra coisa que eu acho que vale a pena também comentar é que, num cenário como o nosso cenário atual, cenário de pandemia, nós, com o dado do Foxtrot, que admite fazer quimioterapia perioperatória para os pacientes com câncer coloretal localmente avançados, a gente tem um pouco mais de força para começar com quimio para pacientes que a gente acha que o cenário cirúrgico não é o melhor cenário atual, com pandemia, eventualmente até sem pandemia, mas no cenário ajustado da pandemia. E outro dado que ficou mais forte, mais maduro, número imenso de pacientes, e agora com um segmento longo, é o dado do IDEA, mostrando que a adjuvância com Capox por 3 meses perde muito pouco para a adjuvância com Capox ou FOLFOX por 6 meses, mesmo em pacientes de alto risco, sendo uma opção para esses pacientes também. Então, essas são as coisas que mudam amanhã.
De menção honrosa, eu acho que é importante dizer que o deruxtecan, trastuzumab, vai mudar o tratamento de câncer gastroesofágico HER2 positivo em segunda linha, muito claramente vai ser incorporado, mas ainda a gente não pode falar isso, porque trata-se de um estudo de fase 2, apesar de ser um estudo randomizado. Vamos ver como o FDA vai se portar, porque na minha visão essa é uma doença órfã. Ela é um paciente em segunda linha, não tem tratamento nenhum. Então eu olharia de uma maneira diferente, mas não dá para dizer que a gente muda o tratamento dos pacientes amanhã baseado nesse dado, embora o dado seja muito eloquente, está publicado no New England Journal of Medicine de hoje. Bom, dito isso, em linhas gerais, eu vou tentar detalhar um pouco mais as histórias, começando pelo estudo mais relevante, porque se eu for interrompido mais para frente, eu deixo as mensagens principais. O dado mais relevante é o dado de pembrolizumab em primeira linha comparado a FOLFOX, um estudo randomizado, de FOLFOX, na verdade, a quimioterapia, um estudo randomizado, um estudo fase 3, que comparou o uso de quimioterapia livre, é o Keynote 177, quimioterapia da escolha do investigador, versus imunoterapia com pembrolizumab, dose de 200 mg a cada 3 semanas, uma randomização 1 para 1, 307 pacientes randomizados, 153 num braço, 154 para o outro, e o dual endpoint primário, que é um conceito que tem caminhado mais, né, estudos com mais de um endpoint primário, sendo o ganho de PFS ou sobrevida global para pembrolizumab superior à quimioterapia, como sendo os endpoints. O estudo é muito potente do ponto de vista de estatística, né? A força do estudo é 98%. Então, é um estudo muito, muito significativo nesse sentido. E com uma randomização praticamente perfeita, sem grandes desequilíbrios para um lado ou para o outro. E as diferenças são diferenças muito substanciais. A sobrevida livre de progressão, em 2 anos, a gente tem 54% dos pacientes somente que progrediram com pembrolizumab e 73% dos pacientes com quimioterapia. Então, e o degrau se mantém ao longo do tempo, né? Então, uma das coisas que chama mais atenção é que uma das causas principais de interrupção de trastuzumab é que o paciente completou o tratamento. Então, 57 dos 153 pacientes fizeram 2 anos de pembrolizumab, não de trastuzumab, de pembrolizumab. É 1/3 dos pacientes foi até o final do tratamento. Essa é a forma mais importante pela qual o paciente parou o tratamento de uma doença metastática, ou seja, acabou o tempo de tratamento programado. Isso é de fato, bastante incomum. E existe uma vantagem em todos os subgrupos de pacientes, independente da mutação de BRAF, independente da lateralidade, e independente do grupo etário. Em todos os endpoints tem vantagem, desde a taxa de resposta, que é uma taxa de resposta de 43% para pembrolizumab versus 33% de quimioterapia, mais uma vez reforçando aí a questão de que quimioterapia talvez não seja o melhor tratamento para esse paciente de fato, como soa em todos os estudos em que isso foi analisado, com estabilidade microsatélite, aparentemente quimioterapia não funciona bem. Então, resumindo, pembro é muito melhor do que quimioterapia. A gente tem um assunto para resolver de acesso no nosso país, mas esse é um outro assunto, não dá para a gente comparar um tratamento com o outro. Bom, segundo dado, acho que é importante falar do estudo, o estudo japonês, que chama GCOG 0603, do fase 2/3, comparando a hepatectomia seguida de FOLFOX versus hepatectomia sozinha para liver mets de câncer coloretal. E aqui entra uma discussão a respeito do EPOC, né, que um estudo que originalmente tem um ganho de disease-free survival em 3 anos de 7%, mas esse ganho vai desaparecendo com o tempo e a sobrevida na atualização dos dados
se não me engano, em 2014 ou 2013, ela não tem impacto. Então, a gente já fazia quimioterapia perioperatória, cirurgia e químio, baseado num dado fraco. E muitas vezes a gente extrapolava esse dado, dizendo, vamos operar primeiro e a gente dá químio depois. E isso era bastante frequente na prática diária. E, mais uma vez, o estudo japonês mostra, de maneira semelhante ao dado do EPOC, que há impacto em sobrevida livre de progressão, em disease-free survival, que era o endpoint primário do estudo, uma diferença significativa. Eu preciso olhar aqui, com um hazard rate de 0,63 de redução do risco de progressão, ou seja, disease-free survival, de recidiva, na verdade, disease-free survival consistentemente melhor em 1, 3 e 5 anos, mas isso não redundando em um ganho de sobrevida que aparenta ser até pior no subgrupo de pacientes que recebeu cirurgia sozinho. Várias explicações possíveis: padrão de recorrência nos pacientes que fizeram só cirurgia maior no fígado e liver only do que os que fizeram quimioterapia. Então, 43% apresenta liver only versus 34%. E ainda tem aqui várias especulações a respeito de eventual dificuldade em detectar metástases dos pacientes que foram tratados com FOLFOX por conta das alterações de textura do fígado, e além de indução de um subgrupo de pacientes pior, mas fato é que a conclusão do estudo é que FOLFOX não está recomendado na cena adjuvante. Se a gente quiser continuar fazendo quimioterapia nesses pacientes, a gente vai fazer na direção oposta de um estudo randomizado. Eu acho que a gente tem ainda autorização para fazer o que o EPOC sugere, que é um estudo positivo e sem detrimento, sem agressão à sobrevida, fazendo quimio em sanduíche. Mas, de fato, para se refletir em cima, eu não tenho respostas fáceis, porque as conclusões desse estudo, para mim, são surpreendentes, mas eu não vou fazer mais adjuvância com FOLFOX para esses pacientes. Para mim, eu acho que o fase 3 fala muito alto, cabe a gente tentar explicar. Bom, com relação à questão de câncer de reto, eu acho que chama muita atenção o surgimento a transferência da terapia toda para antes da cirurgia, o que era exatamente o contrário, né? A radioterapia e quimioterapia começaram com emendas para cirurgias que eram difíceis, existia uma taxa de recidiva local de até um quinto, 20% de recidiva local. Então, se começou a trazer da radioterapia para reduzir isso, da quimioterapia para reduzir isso, e depois da toxicidade disso se transpôs a rádio para antes e se tentou dar quimio depois. E agora, nos últimos anos, a gente vem vendo, desde os dados do memória de TNT, que aparentemente começaram por conta de uma dificuldade em agendar a radioterapia rápido, começou a dar FOLFOX, até agora a publicação a apresentação do dado do CONVOA, do PROD23 e do RAPIDO, mostrando que essa é uma tendência. Então, o PROD23 é um estudo da linha PROD, então eles estudam triplet de quimioterapia, o FOLFIRINOX, por 6 ciclos, ou seja, 3 meses de FOLFIRINOX em indução, seguido de quimiorradioterapia, seguido de PMI, da cirurgia, e seguido de FOLFOX por mais 3 meses. Então, é um tratamento bem intenso, especialmente no começo. E o braço controle é um braço de quimioterapia e radioterapia habitual, 5 semanas, seguido de cirurgia, seguido de FOLFOX ou CAPOX, a depender da escolha do investigador. Para mim, o que eu acho que os critérios de inclusão são tumores de reto, né, até 15 centímetros do anal verge, T3 ou mais, T3 ou T4, e o linfonodo sendo positivo ou negativo. O linfonodo, então, assim, qualquer T3 ou T4. Eu acho, como crítica a esse estudo, que é um estudo positivo, aumenta a taxa de resposta completa, aumenta a taxa de controle local, acho que a gente tem uma grande proporção, 60%, na verdade, faltando 60% a 80% de todos os tumores de reto são T3. Então, o T3 precisa ser dividido. E existe uma divisão para T3 já. O T3, o T3A, B, C e até o T3D, ele vai variando de acordo com a
com a invasão na gordura mesorretal. Isso se correlaciona claramente com a recidiva local. Então, por exemplo, um T3A, que tem menos de 5 milímetros de invasão, a taxa de recorrência é muito parecida com o do T2. Então, acho over, na minha opinião, dar um monte de quimioterapia e quimio-radioterapia para esses pacientes que eventualmente podem ser tratados até com cirurgia, ou com quimio-rádio seguido de cirurgia. Mas, dito isso, quer dizer, a gente precisa refinar o tratamento dos T3, porque tem T3 demais, né, que é sinal que está mal dividido. Mas, dito isso, a gente tem resultados significativamente melhores no grupo que recebeu quimioterapia neoadjuvante total com esquema contendo triplet. A taxa de resposta completa, ela é um grau alto de regressão tumoral, foi encontrado em 47% dos pacientes que fizeram TNT, ou seja, o esquema com triplet mais quimio-rádio, versus 31% do habitual. E a taxa de resposta patológica completa foi 28% com quimioterapia tipo TNT versus 12% com quimio-radioterapia. Então, isso tem um impacto alto no controle local e na redução e na indução de resposta patológica completa. Mas, aqui cabe uma crítica, nesse estudo talvez tenha faltado o grupo que fez só FOLFOX. Talvez FOLFOX puro, sem o irinotecano, bem menos tóxico, talvez fosse aqui um braço razoável para ter um terceiro braço com uma indução com FOLFOX versus uma indução com triplet. Mas o estudo é positivo da forma que ele está, e além disso, ele é positivo também para disease-free survival. Disease-free survival em 3 anos tem uma diferença de 7% com um P de 0,03, o que é um dado bastante razoável. Mais uma vez, esse dado não está refinado por risco, por T4 versus C3, por linfonodo positivo pré ou não. Acho que quando esses dados forem refinados, eles vão mostrar para a gente quem são os pacientes que realmente se beneficiam disso, e a gente sempre vai ter a pergunta de, será que um FOLFOX não seria suficiente aqui para a maioria dos pacientes? Embora a gente não tenha dúvida de que, para alguns pacientes, seria relevante. Fala. Só uma pergunta, pâncreas não mudou nada? Pâncreas não mudou nada. A gente tem um dado, na minha opinião, frustrante de quimioterapia perioperatória para pâncreas borderline, mostrando que não muda muito a evolução comparada com controles históricos. Então, assim, e para mim, surpreendentemente, uma cena de praticamente igualdade em sobrevida para pacientes que começaram com GNA paclitaxel e com triplet. Então, assim, a gente não mudou nada em pâncreas dessa vez. Tá bom, maravilha. Obrigado, Gustavo. Vamos lá, Rodrigo, a palavra é tua. Obrigado, Rafael. Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês nessa cobertura e comentando um pouquinho do que muda no dia a dia. A verdade é que para melanoma e sarcoma não muda muita coisa. O que a gente teve foi muito mais resultado reafirmando a prática vigente do que introduzindo novas práticas ou mudando o que a gente faz a partir do dia de amanhã. Eu vou começar com sarcomas, que talvez a gente tenha tido um maior número de estudos aí que, de fato, permitiu refinar nossa conduta e que tem um impacto, inclusive, para o Sistema Único de Saúde, porque muitas dessas condutas já são condutas aplicadas em larga escala no Brasil, como tudo, inclusive no SUS. Uma atualização muito interessante veio do estudo SSGI, o estudo que foi sessão plenária da ASCO em 2011, de imatinib adjuvante 3 versus 1 ano para pacientes com tumor estromal gastrointestinal, glorioso GIS, com critérios de alto risco, ou seja, mais de 10 centímetros de tamanho, mais de 10 mitoses por 50 campos de grande aumento, ou 5 centímetros de tamanho e 5 mitoses por 50 campos, ou presença de ruptura da cápsula, seja ela esporádica, seja ela no ato cirúrgico. Uma dúvida que existe com o uso de imatinib adjuvante desde o ACOSOG, que foi o estudo inicial de 1 ano versus placebo, é se a gente de fato estaria curando esses pacientes com GIST ou simplesmente retardando a recidiva. E os dados atualizados do SSGI são muito estimulantes e reforçam a possibilidade de cura. Lembrando que é um estudo randomizado cujo desfecho primário era sobrevida livre de recorrência, sobrevida global era desfecho secundário, mas agora com 10 anos de segmento a gente vê um benefício mantido com 3 versus 1 ano de imatinib, uma diferença absoluta aí em 10 anos de perto de 11%, com hazard ratio de 0,66 para sobrevida livre de recorrência, e um hazard ratio ainda mais animador para sobrevida global, 0,55, com uma diferença absoluta a favor de 3 anos de perto de 14%. 79% dos pacientes de alto risco vivos com 3 anos de imatinib
versus 65% com 1 ano de imatinib. Lembrando que, em muitos cenários, esse é um tratamento oferecido também através do SUS, desde que obedecidos os critérios de alto risco. Também é sempre importante pontuar que os critérios tradicionais utilizados para a seleção de pacientes não acompanham necessariamente a estratificação de risco que vem se refinando com o passar dos anos no GIST. A gente hoje em dia sabe que a localização do GIST primário importa, que a caracterização molecular importa, mas essas variáveis não foram incorporadas até o momento na estratificação de risco, pelo menos do ponto de vista de seleção de tratamento. Outro estudo importante em sarcoma aí vem reforçar o conceito de que se você vai dar alguma coisa perioperatória, seja anel, seja adjuvante, sobretudo em sarcomas de alto risco de extremidade, parede torácica, o esquema a se considerar é ifosfamida com antraciclina, seja IFO e Adria, seja IFO e EP. A gente já tinha dados anteriores de um estudo comparativo liderado pelo grupo italiano, que foi recentemente publicado em sua análise final, comparando IFO e antraciclina versus quimioterapia individualizada por histologia, um estudo de superioridade dessa última estratégia que foi negativo. E agora na ASCO, um estudo do grupo japonês também, do JCOG, o estudo JCOG 1306, comparando então IFO e Adria versus gencitabina e docetaxel em sarcomas de extremidade de parede torácica. Era um estudo que contemplava 3 ciclos pré-operatórios, cirurgia e 2 ciclos pós-operatórios de qualquer um desses regimes, seja IFO e doxo, seja GEM-12. Importante pontuar que as doses utilizadas nos estudos, que são sempre uma crítica na comparação dos diferentes estudos disponíveis, foram doses consideradas intensivas e efetivas com base na experiência acumulada até agora. O que eu quero dizer com isso? No estudo, no braço de IFO e adriamicina, eram 60 miligramas metro quadrado de doxo e 10 gramas metro quadrado, divididos de 1 a 5, de ifosfamida. E no esquema de GEM-12, eram 900 de gencitabina D1 e D8, e o docetaxel 70 no D8. Esse foi um estudo concebido inicialmente como estudo de não inferioridade, que foi descontinuado prematuramente, porque os boundaries, os thresholds pré-definidos de não inferioridade não foram atingidos, e houve uma diferença nas curvas a favor da combinação de antraciclina e ifosfamida, uma mediana de sobrevida livre de progressão não atingida para IFO e doxo, versus 4,4 anos com gencitabina e docetaxel, e uma diferença absoluta no landmark analysis de 3 anos, de 20%, ou seja, 79% dos pacientes com IFO e doxo sem recidiva versus 59% com gencitabina e docetaxel. Em sobrevida global, ainda um número muito limitado de pacientes, mas também um estudo que reforça condutas não só através da saúde suplementar, mas aquilo que a gente pratica no SUS. Então, tratamento perioperatório continua como padrão, ifosfamida e antraciclina, salvo situações muito selecionadas, a gente não tem muito espaço para desviar desse regime de tratamento. Um outro estudo importante também para a prática geral diz respeito à combinação de 2 esquemas de quimioterapia, que tem um impacto maior no tratamento do sarcoma de Ewing localizado, que sabidamente é uma doença de alto risco, com uma história natural bastante desfavorável e uma alta chance de evolução com metástase à distância. Esse foi um estudo que comparou o esquema tradicional VAC-IE, que era aquele esquema que já vinha sendo defendido por grupos, sobretudo americanos, desde a publicação em 2003 no New England Journal, mostrando que a associação intercalada de IFO e etoposide melhora a sobrevida livre de evento, sobretudo para pacientes com sarcoma de Ewing localizado. Em contrapartida, a gente sempre teve uma dúvida, e sobretudo capitaneada por grupos europeus, se talvez o esquema que incorporava 4 drogas num regime condensado de esquema VID, ou seja, vincristina, doxorubicina, ifosfamida e etoposide, se não seria um esquema com melhores desfechos. Então, esse foi o objetivo desse estudo, então, que comparou o esquema VID versus o esquema VAC-E, mostrando aí curvas de sobrevida livre de progressão e sobrevida global favoráveis ao esquema VAC-E. Então, para o Brasil, a gente já tinha uma influência muito grande do estudo de 2003 do New England, mas talvez para grupos europeus isso amanhã traga uma mudança na conduta, sobretudo com a incorporação do VAC-E em regime dose densa, ou seja, em esquemas com aplicações a cada 2 semanas, o que em muitas situações não é factível em pacientes adultos, é mais bem tolerado em pacientes mais jovens, aí, até 18 anos, 20 anos, 22 anos, mas de qualquer forma tem um potencial impacto na prática vigente ao reforçar a eficácia do VAC-E e sua superioridade em relação ao VID, essencialmente para todos os subgrupos. Teve um outro estudo interessante também no grupo dos sarcomas, que também pertinente ao sarcoma de Ewing, que é o primeiro estudo randomizado que compara diferentes estratégias de quimioterapia após falha, os esquemas padrão, após recorrência.
Então, basicamente, os regimes avaliados foram topociclo, irinoitemodal, ifosfamida monodroga e gencitabina e docetaxel. Nessa análise se comparou, sobretudo, topotecano e ciclofosfamida versus irinotecano e temodal, e o que se viu foi uma tendência a ganho aí para a combinação de topotecano e ciclofosfamida, tanto em taxa de resposta quanto em sobrevida livre de progressão, e uma tendência a ganho em sobrevida global. Então, ainda que sejam esquemas aí aceitáveis em linhas subsequentes, aparentemente, para pacientes que recebem aí esquemas intensivos como o VAC e EI apresentam recidiva, a combinação de topotecano e ciclofosfamida começa a despontar como uma primeira escolha em linhas subsequentes, ainda que você tenha demonstração de atividade para irinotecano e temozolomida, e gencitabina e docetaxel vindo um pouco mais atrás. Então, também um estudo importante, porque, na verdade, é o primeiro estudo randomizado que avalia o que fazer nesses pacientes de alto risco e que sempre representaram um desafio terapêutico muito, muito grande, sobretudo pela escassez de dados quanto a sequenciamento e melhor opções de regime de tratamento após falha às linhas padrão em primeira linha. Um outro estudo interessante diz respeito à combinação de trabectedina e doxorubicina em leiomiosarcoma, tanto uterino quanto extrauterino. Esse foi o estudo LMS 02 atualizado agora, a gente já tinha dados previamente apresentados, mas de qualquer forma, taxas de resposta muito animadoras com a combinação, no leiomiosarcoma uterino 60% de taxa de resposta, versus 39,3% no leiomiosarcoma extrauterino. Sobrevida livre de progressão de perto de 8 meses no leio-mio uterino e 12 meses no leio-mio uterino. E sobrevida global mediana de 27 meses no leio-mio uterino e 38 meses no leio-mio extra-uterino. Então, ainda que a gente entenda o leio-mio de alto grau uterino como uma entidade quimiosensível, isso de fato se confirma na taxa de resposta, aparentemente o prognóstico no médio e longo prazo é pior em comparação ao leio-mio extra-uterino, ajustadas aí para as variáveis, coisa que não foi feito aqui, a gente não tem esse dado. Mas, de qualquer forma, ressaltando a eficácia dessa combinação de doxo e trabectedina no leiomiosarcoma, lembrando que a gente ainda não tem aprovação de trabectedina para uso no Brasil, não tem registro junto à Anvisa, mas que é uma droga que já figura entre as alternativas terapêuticas disponíveis, desde o estudo randomizado do George Dimitri, era um estudo que pacientes houvessem recebido pelo menos 2 linhas de tratamento prévio, eram então randomizados para trabectedina monodroga versus dacarbazina, com ganho em sobrevida livre de progressão para trabectedina. Então, a gente, no Brasil, ainda aguarda o registro junto à Anvisa, para que possa considerar seu uso tanto em monoterapia quanto em associação à doxorubicina, conforme sugerido no LMS 02, no que pese que não é, naturalmente, um estudo randomizado. Em melanoma, também nenhuma mudança prática de conduta. A gente, infelizmente, dos últimos 5 anos, os últimos 2 anos foram os menos produtivos e que, de fato, tiveram um impacto menor na nossa prática. Mas, de qualquer forma, alguns dados muito interessantes no que diz respeito à atualização de segmento de 2 estudos de adjuvância. Um estudo com BAD, um estudo que comparou dabrafenib e tramitinib por 1 ano versus placebo em pacientes com melanoma estadio 3A a C, se melanoma estadio 3A pelo menos 1 milímetro do maior depósito de melanoma em linfonodo. Esse estudo já era positivo para o desfecho primário, que era sobrevida livre de recorrência, mas o que se vê agora com maior tempo de segmento, chegando aí ao landmark analysis de 60 meses, é um benefício mantido a favor do dabrafenib e trametinib, com uma aparente estabilização nas curvas de sobrevida livre de recorrência, ressaltando aí que, de fato, ainda que a análise de sobrevida global não esteja madura, que talvez nós estejamos sim curando pacientes com o uso de terapia-alvo no contexto adjuvante. Uma diferença absoluta a favor de Dabritran versus placebo de 16%. 52% dos pacientes sem recorrência com Dabritran versus 36%. De qualquer forma, esses números mostram que melanoma estadio 3, mesmo incluindo estadio 3A, mesmo tratando no contexto adjuvante, continua sendo uma doença muito desafiadora. A gente está falando aí de quase 50% dos pacientes desenvolvendo recidiva em 5 anos, apesar da incorporação de um tratamento extremamente eficaz, que é o dabrafenib e trametinib em pacientes com mutação do gene BRAF. Outro estudo de adjuvância foi o Keynote 054, essencialmente a mesma população, estadio 3 de alto risco, pelo menos 1 milímetro de melanoma em linfonodo, randomizados então para pembro por 1 ano versus placebo, sem incorporação de nenhum biomarcador. Lembrando que a gente não usa expressão de PDL1 para seleção do tratamento adjuvante no melanoma. E, mais uma vez, dados muito animadores, com uma diferença absoluta em 36 meses de quase 20%.
63,7% no braço randomizado para pembrolizumab sem recorrência em 3 anos, versus 44% no braço placebo, também com uma tendência de estabilização nas curvas de sobrevida livre de recorrência a partir do 24º mês, e um hazard ratio de 0,56. Então, realmente, dados que reforçam a indicação ou de pembrolizumab adjuvante ou de dabrafenib e trametinib adjuvante, preenchidos os critérios aí de risco de inclusão nos estudos, mas isso é algo limitado à saúde suplementar no Brasil, não é algo rotineiramente oferecido através do Sistema Único de Saúde. Um estudo muito interessante, que talvez mude nossa prática no futuro próximo, foi um estudo que avaliou menos de 4 doses de indução de ipinivo em pacientes com melanoma. Um desenho muito elegante, um estudo muito bem feito, muito bem pensado. Como é que ele foi concebido? O paciente recebeu o esquema padrão de ipinivo, nivo 1, ip3 por 2 doses. Ao contrário do que se usualmente faz, em que se repete a avaliação por imagem depois das 4 doses de indução, assim que foram feitos os estudos de registro, era feito um exame de imagem na semana 6. Pacientes que tivessem qualquer coisa que não um crescimento superior a 4%, que é o que foi definido como uma progressão minor, esses pacientes não recebiam doses adicionais de ipilimumab e entravam numa manutenção com nivolumab. Pacientes que tivessem mais de 4% de crescimento, então, recebiam 2 doses adicionais de ipinivo e só então entravam no nivolumab de manutenção. O que foi interessante nesse estudo é que nenhum paciente dos 32% que teve esse crescimento superior a 4% teve respostas de RECIST subsequentes. Então, aparentemente, você não conseguiu recapturar ou reinduzir resposta nesses pacientes que não tivessem respondido ou pelo menos controlado a doença na primeira avaliação de resposta com 6 semanas. Um outro ponto interessante é que na análise translacional de potenciais de marcadores de ativação imunológica, teve uma ativação resultante da associação de IP muito pronunciada no primeiro ciclo, um pouco no segundo ciclo, mas nenhum incremento nos marcadores de ativação imune a partir do terceiro ciclo. Então, é um estudo muito interessante que mostra que a taxa de resposta nessa população que recebeu 2 doses é comparável àquela que a gente espera nos estudos randomizados da combinação de ipinivo e que traz aí a possibilidade no futuro próximo, talvez, de limitar o número de doses de ipilimumab em associação ao nivolumab, o que tem um impacto muito significativo do ponto de vista financeiro na nossa realidade, e que também traz uma novidade, que é a antecipação do exame de imagem e a conduta baseada nessa antecipação. Um dado ruim desse estudo, mas que está em linha com o modelo de ação da imunoterapia, é que se esperava que com menos dose de ipilimumab a gente tivesse um perfil de tolerância favorável, mas isso não foi observado. 57% dos pacientes continuaram tendo eventos adversos grau 3 e 4, então, se por um lado você consegue obter resposta mais precocemente, por outro lado, isso também já foi suficiente para desencadear as toxicidades imunomediadas associadas à combinação. Então, tem muito mais um efeito dose e resposta do IP em doses individuais do que um efeito de exposição recorrente com 3 ou 4 doses. Então, as toxicidades não foram minoradas aí. E um outro estudo que, na verdade, serve mais de prova de conceito para a gente esperar o que vai acontecer nos próximos anos, diz respeito ao uso do Linfileucel, uma terapia celular com uso de linfócito infiltrante, o LN144. Esse foi um estudo que compreendia 3 coortes, a coorte 2, com 60 pacientes, é o que foi apresentado na ASCO. Modelo muito interessante, o paciente tinha de ter 2 lesões, uma passível de ressecção cirúrgica para isolamento dos linfócitos infiltrantes, preparação ex vivo, que demorava mais ou menos 22 dias, ao longo dos quais o paciente recebia, então, uma quimioterapia não mieloablativa com linfodepressão, que era consistida aí de ciclofosfamida e fludarabina. Depois dessa quimioterapia, o paciente recebia, então, esse preparado de linfócito infiltrante e fazia 6 aplicações de interleucina 2 em alta dose. O Gustavo lembra da interleucina 2 em alta dose, até arrepiou ali quando a gente falou nisso de novo, mas é como era o desenho do estudo. E dados muito interessantes, porque era uma coorte de pacientes previamente politratados. Você tinha esses pacientes que tivessem falhado o anti-PD1 e simutação do BRAF falhado o inibidor do BRAF, inibidor do MEK. E mesmo nessa coorte de pacientes politratados, a taxa de resposta com linfócito infiltrante foi de 36%, com uma melhora das respostas com o passar do tempo. Então, o maior tempo de seguimento desse estudo é interessante. O problema, naturalmente, é a complexidade desse modelo de tratamento, naturalmente o custo e a toxicidade. A gente teve mais de 95% dos pacientes com evento adverso grau 3 e 4, então, naturalmente, não é um regime de tratamento para todo paciente politratado, e só para o paciente ser candidato a essa modalidade de tratamento, com uma cinética de doença que te permitisse preparar ao longo de 22 dias, isso ex vivo,
junto com a quimioterapia em alta dose, já mostra que eram pacientes aí selecionados mesmo que politratados. Então, é um dado preliminar, interessante, mas que talvez no dia a dia não consiga replicar toda essa eficácia. E para terminar, o que muda em melanoma? 2 estudos, um retrospectivo e um prospectivo, que avaliaram a eficácia de IP-nível de resgate após falha anti-PD1, ambos com taxa de resposta da combinação perto de 30% em segunda linha, ou seja, um número bem interessante, sugerindo que você pode recapturar alguns desses pacientes que falharam a anti-PD1 com uma exposição à combinação de anti-PD1 mais ipilimumab. Um desses estudos aí teve, na análise retrospectiva, uma comparação de pacientes que receberam IP mais anti-PD1 versus IP monodroga, naturalmente com desbalanço entre os braços, tinha mais paciente com ECOG 0 e mais paciente jovem no braço, ou na verdade na coorte, de pacientes tratados com IP mais anti-PD1, mas de qualquer forma, números muito impressionantes do ponto de vista de sobrevida global em 18 meses, 53% com IP mais anti-PD1 de resgate, versus 25% com IP. Então, ainda que a gente não tenha registro no Brasil para uso de IP-nivo ou IP-pembro, como era um dos estudos, após anti-PD1, é interessante ficar de olho e talvez nós tenhamos no futuro algum dado que nos permita tentar registrar e tentar ter acesso à combinação de IP mais anti-PD1 em linha subsequente. É difícil pensar que pelo custo alguém consiga fazer um estudo formal randomizado de IP, nível, IP pembro versus IP em linhas subsequentes. Então, não sei se dá para contar com um estudo randomizado nesse contexto. Mas, de qualquer forma, essas foram as novidades gerais aí no campo do melanoma. E, para terminar, eu fiquei incumbido aí de falar um pouquinho de um estudo que muda a prática, que foi apresentado na sessão plenária, que não diz respeito às minhas áreas, é um estudo, na verdade, de câncer de bexiga, mas que avaliou o tratamento de manutenção com avelumab versus tratamento de suporte, foi o Javelin Bladder 100, um estudo de fase 3 randomizado, em que pacientes com tumor de bexiga sem progressão, depois de cisplatina e gencitabina ou carboplatina e gencitabina, 4 a 6 ciclos, eram randomizados, então, para avelumab na dose padrão, 10 mg a cada 2 semanas, versus tratamento de suporte, ou seja, ele questionava o mérito da associação de imunoterapia com esse agente anti-PDL1 versus observação exclusiva em pacientes com câncer de bexiga e pelo menos controle de doença pós-quimio de indução. E o que se viu aqui foi um ganho em sobrevida livre de progressão, uma diferença absoluta na revisão independente de radiologia em sobrevida livre de progressão de 17% em 12 meses, com hazard ratio de 0,62, e um ganho em sobrevida global, que era o desfecho primário do estudo, com o hazard ratio de 0,69, mediana de sobrevida global para avelumab versus tratamento de suporte, observação de 21 versus 14 meses, e uma proporção de pacientes vivos em 18 meses de 61% versus 44%, e uma diferença ainda maior na população com expressão de PDL1, um benefício que foi relativamente uniforme para todos os subgrupos, talvez exceto para os pacientes PDL1 negativos, mas naturalmente eu delego essa discussão mais aprofundada aos colegas especialistas em tumores urológicos. Então, um estudo que abre espaço aí para o uso de imunoterapia de manutenção após químio no câncer de bexiga, no que pese que a gente ainda não tem, naturalmente, registro junto à Anvisa e muito menos aprovação ou disponibilidade através do Sistema Único de Saúde para essa estratégia. Uma dúvida muito grande que fica é se isso é uma linha subsequente precoce versus, de fato, uma manutenção eficaz, e lembrando que esses pacientes não receberam esquemas contendo imunoterapia na indução. Então, um interesse muito grande em avaliar como é que ficaria uma eventual antecipação versus manutenção. A dúvida é, isso realmente é uma manutenção ou isso é um sinal de eficácia de uma modalidade de tratamento que encerra a possibilidade de resposta sustentada no longo prazo, que é uma característica das imunoterapias. Então, esse é um ponto importante a se discutir. Mas era isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rodrigo. Bom, Alessandro, eles tiraram 15 dos nossos minutos, então vamos lá. A palavra é tua. Vamos com esses fominhas aí, né, Rafa? Não tem jeito. Então é o seguinte, poxa, a gente vai tentar cobrir aqui o que realmente pode mudar a conduta amanhã. O Gustavo falou do estudo em cólon da plenária, o Rodrigo acabou de falar do estudo de bexiga. Eu vou deixar o estudo de mama para o Rafa, eu vou comentar rapidamente aqui, começando o estudo de pulmão que foi apresentado na plenária, e vou seguir comentando um pouquinho sobre como a gente deve interpretar dados de mundo real de mutações que podem gerar novos biomarcadores.
O estudo da plenária de pulmão foi interessante porque utilizou uma droga que já tinha se mostrado eficaz no seu cenário metastático para câncer de pulmão de células não pequenas, com mutações ativadoras do gene EGFR. Essa droga é o osimertinib. Esse estudo ele representa o novo paradigma porque ele utiliza uma terapia quando você move para o cenário inicial, em pacientes que foram tratados com cirurgia. No total, nesse estudo, foram 682 pacientes, todos com diagnóstico de câncer de pulmão não pequenas células, de 1B, 2 a 3A, com mutações que foram confirmadas por ter teste no tecido. Quimioterapia pós-operatória ela foi usada se os pacientes fossem considerados candidatos. Isso foi realizado antes dos pacientes iniciarem osimertinib no estudo. A randomização foi 1:1, eles receberam 80 miligramas de osimertinib por via oral uma vez ao dia, ou placebo, isso foi 340 pacientes para cada braço, e o tratamento se deu por 3 anos ou até recorrência da doença. Eles foram estratificados com base no estadio da doença, tipo de mutação e etnia. O endpoint primário desse estudo foi a sobrevida livre de doença dos pacientes com estágio 2 e 3A. Os desfechos secundários foram sobrevida livre de doença da população total do estudo, bem como sobrevida global e segurança. Para pacientes com doença estágio 2 e 3A, sobrevida livre de doença em 2 anos, ela foi de 90%, naqueles tratados com osimertinib, e 44% para placebo, com a redução de risco significativa de 83%. Em toda a população do estudo, a sobrevida livre de doença em 2 anos foi de 89% para o braço osimertinib, 53% para o braço placebo, com a redução de risco de 79%. Mas vale lembrar que os dados gerais de sobrevida são ainda imaturos. A curva de maturidade para a sobrevida livre de doença desse estudo é em 33% e apenas 4% para a sobrevida global. A dúvida que fica é a retirada da droga com 3 anos, esses doentes vão recorrer ou não? O que está acontecendo? A célula tumoral está sendo morta com esse tratamento, a gente está observando um estado de dormência, um estado de senescência, onde o tumor não progride, não cresce. A gente sabe que a duração média de exposição ao osimertinib nesse estudo foi de 22 meses, em comparação com 18 meses placebo, ou seja, bem balanceado, e as toxicidades são aquelas que a gente já está acostumado no uso da doença avançada. Ou seja, é um tratamento que muda a prática. Resta a gente precisa ficar de olho agora nessas curvas de maturidade, ver se isso realmente vai impactar a sobrevida global. Gostaria de fazer um comentário rápido. A gente teve a oportunidade de estudar o osimertinib na doença avançada, com biópsias líquidas há poucos anos, e a gente viu o quão sensível os testes de biópsia líquida para detectar a resposta a esse tratamento, eles são muito úteis e para se dizer predição ou não. Eu diria até que dados de doença residual mínima para pulmão, que já foram publicados em 2018 no New England e simultaneamente na Nature pelo Swanton, utilizando uma tecnologia de PCR multiplex extremamente barata, com mutações derivadas do exoma, deveria ser empregada em casos como esse, ou seja, é possível que muitos desses pacientes com estágio 1 de pulmão estejam recebendo tratamento sem nem ter doença, ou seja, será que esses indivíduos devem ser tratados por 3 anos, mesmo não tendo doença? Ou seja, não acho que vale a pena a gente manter estudo desse tipo hoje em dia, sem começar a desenhar trials onde a gente tenha doença residual mínima para tentar ditar tratamento e tentar poupar aqueles indivíduos com doença residual mínima absolutamente negativa ou abaixo do limite de detecção, como a gente está observado a ver essas curvas de sobrevida que são praticamente de 100% ao longo dos anos. Já que eu introduzi o tópico de biópsia líquida, eu vou comentar rapidamente 3 estudos interessantes com uso de biópsia líquida nessa ASCO, que é um estudo de vida real com milhares de pacientes. Provavelmente foram os estudos com o maior número de pacientes observados na ASCO. O primeiro estudo é um estudo que avalia fusões, é um estudo da Foundation Medicine, um estudo que foi incluído 28 mil biópsias líquidas e 325 mil biópsias pareadas com biópsias líquidas de tecido, e se detectou toda a população de fusões que os painéis da Foundation conseguem detectar. Claro que o painel de biópsias líquidas da Foundation detecta fusões em 7 genes com domínio de tirosina quinase mais seus parceiros e algumas regiões intrônicas, e por outro lado são 23 genes com quinases que detectam mutações no tecido, né? O teste de tecido.
O mais interessante de tudo e acho que é mensagem para casa, e isso pode mudar a prática para o colega que solicita um teste de biópsia líquida, porque ele é capaz de detectar fusões que são acionáveis na biópsia líquida na mesma intensidade que se detecta do tecido. A concordância foi de quase 90% quando a biópsia líquida e a amostra do tecido pareada do mesmo paciente foi realizada com intervalo inferior a 30 dias. Diversas dessas fusões são fusões acionáveis, como a gente observa em ROS1, em ALK, em RET, e fusões em FGFR2, FGFR3. Ou seja, essa é a mensagem para casa desse estudo gigantesco com dezenas de milhares de amostras. Outro estudo de biópsia líquida conduzido apenas em pulmão, um estudo com 33 mil pacientes, agora de uma outra empresa, ou seja, estudo de mundo real da Guardant Health, 33 mil biópsias, tentando identificar um novo biomarcador para resposta a agente inibidor de ponto de checagem imune, esse gene é o gene ARID1A, ARID1A, e o mais interessante é tentar diferenciar mutações que são consideradas funcionais ou patogênicas de mutações de significados incertos. O que se observou é que mais de 1.900 casos com mutações funcionais de ARID1A, elas estão associadas a uma maior taxa de resposta a agentes inibidores de ponto de checagem imune, e também mais associados com assinatura de tabaco, smoking signature desses pacientes, ou seja, mutações de Carrais, clássicas mutações de códon 12 e também mutação de BRAF. Por outro lado, é absolutamente incomum encontrar mutações em ARID1A quando você tem mutações em genes que comumente estão associados à ausência de resposta a esses agentes em câncer de pulmão, como mutação ativadora do gene EGFR. Outros estudos também focaram em tentar identificar outros marcadores para immune checkpoint inhibitors que fogem do habitual. Dois genes que são importantes a gente comentar aqui. Um é o POL, é um estudo de 15 mil pacientes do MD Anderson, mostrou que é um fator preditivo de resposta à imunoterapia, mas ele associado a TMB, mas talvez ele seja melhor que TMB, porque ele está mais associado a genes associados à deficiência de reparo do tipo dano direto do DNA, como ATR, ATM, PALB2 e BRCA. Ou seja, é mais um biomarcador. Um estudo também muito interessante, pequeno, 100 pacientes, Hopkins Duke, mostrou que o gene que codifica para o receptor de proteína de lipoproteína de baixa densidade, chamado LRP1B, pode estar associado também a uma maior resposta. O mais interessante é que há independência desse biomarcador em relação a TMB, PDL1 ou até mesmo genes de mismatch repair. Eu vou deixar a plenária da mama para o Dr. Rafael comentar, bem como tem outros estudos interessantes de mama que eu acho que o Rafael pode comentar como uma lição para casa em relação à neoadjuvância, que são o FELINI e o Alternate. É contigo, Rafael. Obrigado, Alessandro. Bom, vamos falar, só mencionar então esses dois estudos que você falou, o FELINI e o Alternate, são estudos que tentaram trazer para a neoadjuvância aquilo que a gente aprendeu em doença metastática. Então, em doença metastática, câncer de mama, receptor hormonal positivo, HER2 negativo, a gente sabe que a associação de fulvestranto com inibidor de aromatase, assim como a associação de inibidor de CDK a inibidores de aromatase, prolongaram significativamente o controle da doença, assim como a sobrevida global. Obviamente que hoje os inibidores de CDK tomaram aí o foco principal, mas esse estudo do SWOG, que associou com fulvestranto, inibidor de aromatase, proporcionou talvez a maior sobrevida global que a gente tem notícia em câncer de mama receptor hormonal positivo. E aí, trazendo isso para a neoadjuvância, o estudo Alternate tentou reproduzir isso com 3 braços, anastrozol mais fulvestranto ou fulvestranto, e lamentavelmente não se observou nenhum ganho em relação à associação, assim como não houve nenhuma diferença em favor do fulvestranto comparado simplesmente com a anastrozol. Então foi um balde d'água fria, apenas mostrando para a gente que aquilo que a gente vê em doença metastática não necessariamente vai ser reproduzido na doença mais precoce. E a mesma coisa aconteceu com o estudo FELINI, que deu ribociclib em 2 dosagens possíveis, a dose tradicional de 600 por 3 semanas, descansando uma, ou uma dose alternativa
de 400 ao dia contínuo associado a inibidor de aromatase versus somente inibidor de aromatase. Mais uma vez, não houve nenhum tipo de ganho do ponto de vista de sensibilidade endócrina da doença receptor hormonal positivo a essa combinação. Por enquanto, a gente não tem o segmento de sobrevida livre de doença desses estudos. O que a gente tem são surrogates, são indicadores precoces da sensibilidade, mas em ambos os estudos a gente falhou em demonstrar que a adição, seja do fulvestranto, seja do inibidor de CDK na neoadjuvância ao inibidor de aromatase na mulher pós-menopáusica, tem qualquer benefício, ao menos por enquanto. E agora, entrando no estudo da sessão plenária, era um estudo extremamente esperado, aguardado. A gente sempre se pergunta se, para a mulher que chega já com câncer de mama metastático desde o diagnóstico, se não valeria a pena a gente operar a mama, além de dar o tratamento sistêmico, eventualmente complementar a cirurgia com radioterapia, se isso traria algum benefício do ponto de vista de sobrevida livre de doença e, obviamente, do ponto de vista, talvez, até de cura, né, de sobrevida global aí para essas pacientes. Esse estudo, o ECOG 2108, ele pegou, para vocês terem uma ideia da dificuldade do estudo, ele começou com 390 mulheres. Então, 390 mulheres diagnosticadas com doença metastática, começam a quimioterapia sistêmica ou o tratamento sistêmico, seja lá qual fosse, com terapia anti-HER2, quando indicado e assim por diante. E aquelas que não tinham progressão, depois poderiam ser randomizadas, seja para continuidade do tratamento sistêmico melhor, seja para cirurgia, seguida ou não de radioterapia, seguida de tratamento sistêmico apropriado. Daquelas 390 iniciais, um terço foi excluído e sobraram 254 pacientes para serem randomizadas. Foram excluídas por quê? Porque a doença progrediu, porque elas não quiseram ser randomizadas, o médico não quis. Em todo caso, dessas 254, foram divididas em dois braços, um de 131 pacientes, o outro de 125 pacientes, e daquelas 125 pacientes alocadas, randomizadas para o braço da intervenção cirúrgica, apenas 109 acabaram sendo operadas, e dessas aí, 87 somente tinham margens negativas. Acontece que, como é adequado, na verdade, ela apresentou os dados do Intention to Treat. Então, ela compara aquelas 125 com as 131 pacientes, num segmento aí de 50 e poucos meses. E o que se observou do ponto de vista de resultados foram duas coisas bastante impressionantes. A primeira é a mediana de sobrevida global dessas pacientes foi de 54 meses, ou seja, nós estamos falando aí 4 anos e meio de sobrevida para quem acaba de chegar com doença metastática. Isso, lembra, inclui cânceres triplo negativos que trazem a curva para baixo. E isso foi extraordinariamente melhor do que no estudo indiano prévio e no estudo turco anterior também. Então, ano a ano, década a década, mesmo os braços controles vêm melhorando do ponto de vista de sobrevida livre de doença, sobrevida global, sobrevida livre de progressão em doença metastática, assim por diante. Agora, o segundo achado, e esse foi o frustrante, é que não houve absolutamente nenhuma diferença do ponto de vista de sobrevida para essas pacientes, se elas receberam ou não, se elas foram ou não submetidas ao tratamento cirúrgico. E isso, obviamente, foi um balde d'água fria, porque a gente tinha uma grande expectativa que, pelo menos em algum subgrupo, talvez na doença HER2 positiva, talvez na doença luminal, a gente visse um ganho em termos de sobrevida global, e isso não aconteceu. Foram exatamente sobrepostas as curvas com 54 meses de mediana de sobrevida. Lembrando, porém, óbvio, a gente pode sempre achar críticas, que isto foi intention to treat. O que ela não mostrou foi, se ela pegasse apenas aquelas 109 que de fato foram operadas, ou melhor ainda, aquelas que foram operadas e se conseguiu margem negativa, se a sobrevida dessas pacientes, na verdade, não seria mais longa do que essa mediana, a gente pode especular que sim. Agora, por que eu trago esse trabalho? Não porque ele foi para a plenária, mas que isso é uma coisa prática para todos nós, independente de nós estarmos no SUS ou na saúde suplementar. No dia de amanhã, se vem uma paciente com doença metastática ao diagnóstico, vamos dizer que seja oligometastática, o que eu não posso é dizer para essa mulher, olha, eu tenho um dado que me diz que operar a tua mama te proporciona uma chance maior de viver mais tempo ou de ser curado. Isto não quer dizer que eu não possa dizer, olha,
Vamos tentar fazer o melhor possível, começando seja com químio, seja com hormônio, o que é melhor para você. E se você responder, a gente faz o próximo passo, que é o melhor seguinte, seria fazer um tratamento local. E se você tiver margem negativa, e se a gente consegue fazer ablação por radiofrequência, ou uma cirurgia de uma meta única, uma coisa assim, é possível que a gente tenha, sim, o benefício, né? Então, embora seja um balde d'água fria, o fato das curvas terem sido completamente sobrepostas, eu não acho que este estudo nos permite dizer nunca mais vou oferecer tratamento local para a paciente porque ela tem 1 ou 2 ou 3 metástases em algum outro órgão. Então, eu acho que do ponto de vista de câncer de mama, a gente meio que cobriu, até só citar o estudo Keynote 355, é um segundo estudo que mostra que em primeira linha de doença metastática triplo negativo, existe um benefício da adição da imunoterapia, neste caso o pembrolizumab à quimioterapia, e neste caso o desenho hierárquico do estudo, da metodologia, estabeleceu que primeiro seria analisada para a população com CPS acima de 10%, se atingisse o objetivo primário nesta população, seria analisada por uma população maior, que incluiria aquelas pacientes com CPS maior do que 1%, obviamente uma população muito maior, e somente se atingisse os números pré-estabelecidos, o objetivo pré-estabelecido nesta população é que seria analisada a intention to treat. E o que se observou foi que, de fato, acrescentar pembrolizumab à quimioterapia em câncer de mama metastático triplo negativo, primeira linha, acrescenta significativamente do ponto de vista tanto clínico quanto estatístico na população com CPS acima de 10. Para o CPS acima de 1 não atingiu o desenho pré-especificado, o número pré-especificado, e, portanto, a análise do intention to treat não foi feita formalmente, apenas foi descrito, também teve um benefício de alguns meses, mas é meramente descritivo. Então, acho que isso confirmou o conceito da imunoterapia no câncer de mama metastático triplo negativo. Rafael, eu gostaria de fazer só um comentário em relação ao estudo da plenária, que eu acho que é importante deixar isso claro, que nas pacientes com câncer triplo negativo que foram operadas, a cirurgia foi detrimental. Morreram mais e mais rápido. Então, isso é importante. Tudo bem, é um grupo pequeno, são 20 pacientes, mas a cirurgia, claramente, o que faz todo sentido para esses tumores agressivos, a cirurgia detrimental, essa é uma informação muito importante para passar. E com relação ao estudo, ao Keynote, que você acabou de comentar também, é extremamente interessante comentar a estratégia de análise estatística do estudo, que ao invés de colocar CPS maior ou igual a 10, maior ou igual a 1, como análise de subgrupo, que possivelmente perderiam poder durante a análise, eles foram colocados sobre contingência do P, de uma forma hierárquica, que torna o estudo dessa forma positiva. Tá. Perfeito, está perfeito. Mais um detalhe só em relação à plenária também, esqueci de falar, do ponto de vista de qualidade de vida daquelas pacientes operadas versus não operadas da mama, se acompanhou aí em vários momentos ao longo dos 2 anos de segmento, 3 anos de segmento, e a qualidade de vida dos dois grupos foi muito, muito parecida, né? Excetuando no 18º mês, que aparentemente quem tinha sido operado tinha uma qualidade de vida um pouco pior, no resto do acompanhamento foi muito parecida a qualidade de vida dessas pacientes, o que surpreende um pouco, porque 1/4 das pacientes no braço não operado acabou tendo progressão local da doença, que a gente imaginaria que piora a qualidade de vida, mas não foi isso que se viu. Bom, Rodrigo, eu acho que de mama foi isso. Eu queria passar a palavra para você para ver o que mais você acha que a gente deve discutir. Muito bom. Agradeço a todos aí pelos comentários e pela revisão geral. Bom demais. Eu recebi uma pergunta aqui da Domênica, do Dr. Gustavo. Dr. Gustavo, em relação ao estudo de Folfox adjuvante após ressecção de metástase hepática, tem dúvida em relação aos critérios de inclusão. Não era permitido ter recebido QT com oxaliplatina nem na adjuvância primária, imagino eu. Então, veja, existe eu preciso olhar se a inclusão permitia químio no período adjuvante. A minha impressão é que sim, tá? Eu preciso checar para você. E a minha impressão também, mais uma vez, é que a gente tinha... é isso mesmo. Não, ela tem razão. No chemotherapy with oxaliplatin or radiotherapy. Assim, não podia ter recebido quimioterapia adjuvante com oxaliplatina. 5-fluoracil
era permitido ter recebido o regime com fluoropinimidina, e existe um equilíbrio entre os braços, entre os pacientes que receberam fluoracil antes ou não. Oxaliplatina não era permitido de fato. Então, pacientes que receberam oxaliplatina previamente estão excluídos desse estudo. E o que eu acho que vale a pena aqui, só roubando mais 1 minuto de tempo, cara, isso aqui, para os pacientes que tinham feito adjuvância com Folfox, de fato faz sentido excluir, porque não tem sentido dar oxaliplatina de novo, né? Quer dizer, se a doença recorreu após a oxaliplatina, a gente usar o pressuposto de que repetir o mesmo procedimento para alguém que já falhou, não faz muito sentido. Eu não faço segunda adjuvância para ninguém. Acho que o estudo tem uma coerência nesse sentido. Eu não lembrava, chequei agora aqui, mas tem uma coerência. Na minha prática, eu já não fazia segunda adjuvância para ninguém. Muito bom. A gente acabou estendendo aí as discussões e as apresentações e cortou um pouquinho do tempo. E a gente está sendo pedido aqui para interromper e encerrar a apresentação de hoje, a webinar de hoje. Mas eu queria realmente agradecer demais a participação de todos, Gustavo, Rafael, Alessandro. Sempre um prazer ouvi-los e ouvir um pouquinho também da visão editorial de como incorporar isso no dia a dia. Tenho certeza que quem esteve presente conseguiu aprender muito e absorver um pouquinho de tudo que foi apresentado na ASCO. Naturalmente, a gente tem sempre pós-ASCO um período aí para digerir os dados e algumas das impressões iniciais vão mudando com o tempo. E daí a importância desse tipo de fórum para a gente poder colocar os dados em perspectiva e discutir o dia de amanhã. Eu queria agradecer a vocês, agradecer a Oncologia Brasil pela cobertura e pelo espaço. E fiquem ligados por aqui, vai ter mais conteúdo referente à ASCO de 2020. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado, boa noite. Boa noite.